Shalom, mais uma vez aqui, né, junto com os irmãos, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. E hoje nós vamos encerrar a leitura da segunda carta aos Coríntios. Vamos ler os capítulos 11, 12 e 13, porque senão vai ficar sozinho o capítulo, a gente vai atrasar um dia para começar João. E amanhã a gente dá início à leitura do Evangelho de João, tá bem? Não vai ficar difícil para você. E aí, se você não conseguir fazer hoje, você faz amanhã, não tem importância, tá bom? Mas nós vamos preparar dessa forma. Então, vamos lá. Capítulo 11. Os falsos profetas. Paulo pede para que os coríntios o suportem, porque ele, com o zelo de Deus, isto é, com desejo intenso, com entusiasmo, os tem preparado para Deus. Paulo teme que sejam enganados, assim como a serpente enganou Eva, diz para eles estarem vigilantes. Se alguém pregar outro Cristo, outro evangelho, qualquer coisa diferente daquilo que ele ensinou, outro espírito que não seja o Espírito Santo, eles vão sofrer se eles aceitarem isso. Então, para eles estarem alerta. Paulo se compara aos apóstolos e deixa claro que em nada é inferior a eles. Declara que se é rude na palavra, não sendo um pregador eloquente, em compensação, na ciência ele é profundo, no conhecimento, né? E divide esse conhecimento com eles. É um privilégio para os coríntios, né, ter a presença de Paulo, essa preocupação dele. Declara que se humilhou por isso quer dizer, na fabricação de tendas, que para os coríntios isso é feito por pessoas de classe inferior. Lembrando que Paulo, ele era um homem culto, ele era um homem top, né? E ele podia se colocar na linha dos grandes homens de Corinto, né? Mas, no entanto, ele fazia tendas para não ser pesado a ninguém, mas muitos dos coríntios olhavam para ele como se ele fosse inferior, não é? Ele era da escola de Gamaliel, a melhor escola de Israel, a melhor escola rabínica, né? Hoje talvez ele seria um mestre, um doutor, um poderoso na instrução, nos estudos, né? E que anunciava o evangelho de graça, ele não cobrava nada para fazer isso. Não custava nada para ele, fazia 100% por amor a Deus. Pelos que já vimos, os coríntios, eles tinham uma certa dificuldade na questão financeira, né? Eles deviam ser mãos fechadas, né? Muito seguro em relação ao dinheiro, e Paulo não queria que eles fizessem nada por obrigação. E diz que poderia ter ficado em outras igrejas, e nas outras igrejas até receber salário, ele recebia até salário delas. Declara que quando estava com eles, teve necessidade, e nenhum deles se levantou para ajudá-lo. Ele não foi pesado a ninguém. E os irmãos da Macedônia, quando chegaram, que socorreram ele. Paulo denuncia que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, trazendo isso para a nossa realidade. Hoje muitas pessoas têm sofrido encantamentos e estão sendo enganadas, vendo seres de luz que não são da parte de Deus, tipo, movendo a nova era, por exemplo, né? Os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Paulo está angustiado pelos coríntios estarem sendo enganados por falsos profetas, que fazem de tudo para desacreditar a Paulo. E ele está sofrendo por estar vendo o perigo em torno dos coríntios. Paulo começa a declarar sua importância como pessoa, começa a declarar quem ele era de verdade. Ele era israelita, judeu, descendência de Abraão, ministro de Cristo. E ele podia até se orgulhar de todas essas coisas, né? Dar tipo uma carteirada naqueles falsos profetas. E até nos sofrimentos ele se coloca superior aos falsos profetas, visto que ele foi açoitado, foi preso, passou por perigo de mortes inúmeras vezes, foi açoitado, apedrejado, sofreu um naufrágio, passou uma noite e um dia no abismo, passou por perigos em rios, com salteadores, em perigo com os judeus, em perigo com os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Passou por trabalhos e fadigas, em vigílias, às vezes com fome e sede, em jejum, e muitas vezes com frio e nudez.
depois de explanar os problemas externos sofridos, ele diz que o cuidado de todas as igrejas é pesado para ele. Tem hora que ele fica cansado de cuidar de todas as igrejas. É muita responsabilidade. Paulo está declarando que muitos se escandalizam por ele não se abrasar e não se ensoberbecer. Diz que se ele fosse gloriar, irá gloriar-se na sua fraqueza. Aí sim ele vai se orgulhar, porque a gente já viu que quando estamos fracos, então estamos fortes porque Cristo está conosco, né? Diz que em Damasco o rei queria prendê-lo, mas ele escapou dentro de um cesto que foi colocado na janela da muralha. E aí ele escapou da cidade, né? E o Senhor sempre o guardou. Então, assim, Paulo, ele tinha certeza do seu serviço, do seu ministério, e ele não se orgulhava de nada. Ele fazia tudo para o reino de Deus. O foco dele era 100% o reino de Deus. E a gente aprende muito com Paulo. Vamos daqui a pouco nos encontrar no capítulo 12.